Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui, depois do jogo. Depois do jogo. São Paulo 2, Fluminense 1. Nesta quarta-feira de junho, no inverno brasileiro, no Templo Sagrado do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Iguais, vencemos. Aleluia! Afinal, uma vitória. São Paulo vinha de 3 rodadas sem vencer, todos sabemos. E venceu o Fluminense no Templo por 2-1. Eu vou ser breve para falar desse jogo. Esse jogo, apesar dos 3 pontos, não deu para o gasto. O gasto foi muito pior do que o lucro, do que aquilo que entrou no saldo da conta tricolor. Eu vou ser breve. São Paulo veio com Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Carlinhos. Ele voltou, acreditem. João Schmidt e Thiago Mendes no meio campo, bem na frente da zaga. E o meio campo composto por Centurion, ele mesmo, do lado direito. Cuevita, o peruano, estreando. E do lado esquerdo, Michel Bastos, o Cuevas ali, no lugar do Ganso, fazendo aquele trabalho que estava sendo feito pelo Ítalo, quando o Ganso não podia jogar. E na frente, isolado lá, Allan Kardec, que vinha naquela inanição, que vinha naquela fase de completa inanição de gols. Centroavante, eu quero dizer aqui, centroavante vive de gols. Centroavante que não faz gol, vira um faquir, fica esquálido, fica magrinho, fica assim, de uma forma, fica assim um mendigo na área. Né? E era nesse estado que entrou Allan Kardec, recebeu mais uma chance de Paton. E o São Paulo foi enfrentar o Fluminense que se ressente da saída do seu grande jogador, Fred, seu grande matador. E o São Paulo, surpreendentemente, começou o jogo de uma forma totalmente diferente dos últimos jogos. Parecia um jogo de Libertadores. O São Paulo foi para cima do Fluminense, o São Paulo marcou pressão, o São Paulo marcou a saída de bola e logo aos 2 minutos, 2 escanteios. No segundo, Cuevas, que estreava jogando no meio campo, foi lá do lado esquerdo e cruzou. A bola a meia altura, meio rasteira para a área, a bola tocou, não tocou, não sobrou. O João Schmidt, que vinha chegando, o menino não perdoou. Acertou uma bomba de dentro da grande área e fez São Paulo 1-0. O São Paulo vinha tendo azar, o São Paulo vinha tomando gols no começo de jogo. Contra o Santos foi assim, né? O São Paulo arrumou um esquema de jogo mais tático, né? Mas aí tomou um gol aos 45 segundos do Santos e aquilo desmoronou o São Paulo. Dessa vez o destino, os deuses da bola estiveram conosco. Logo a 2 minutos, né? João Schmidt, como eu já disse, pegando um rebote, então um cruzamento do Cuevas, de escanteio, fez 1-0. Então o Fluminense já teve que se abrir. O Fluminense que vinha aqui para especular, teve que se abrir, teve que ir para cima do São Paulo. Mas não dava, porque o São Paulo estava uma noite de vontade de vencer. 3 rodadas sem vencer, eu canso de dizer. Time grande que se preze não fica 3 rodadas sem ganhar. Não fica, o São Paulo estava 3 já. Né? Então o São Paulo tinha que vencer. E o São Paulo continuou pressionando, pressionou, dominou. Quando o Fluminense passou a gostar do jogo, no fim, nos últimos 10 minutos, o Fluminense equilibrou um pouquinho, de novo, os deuses da bola estavam conosco. E numa jogada de Michel Bastos, do lado esquerdo outra vez, o Michel cruzou para a área, havia 4, 5 jogadores do Fluminense dentro da área. E apenas o Allan Kardec e o Centurion entravam pelo lado direito na mesma bola. O Allan Kardec foi mais rápido, entrou com um grande volúpia. E avec la tête, como gosta de ouvir o meu querido Totonho Morumba, Luiz Antônio Totonho, da minha querida Atibaia, não é? Avec la tête, Kardec cabeceou e saiu dessa longa, dessa tenebrosa fase da sua vida e arrumou um gol. São Paulo fez 2-0 e decidiu o jogo. Estava na cara que tinha decidido o jogo. Com 2-0, tudo ficaria quase impossível para o Fluminense, porque o Fluminense, o tricolor carioca, repito aqui, se ressente demais da perda do Fred. O Fluminense tem lá o Magno Alves,
O Magno Alves está no ocaso da carreira, infelizmente. Já fez muito gol e tal. Mas o Magno Alves, o Magnata, como eles chamam lá no Rio, o Magnata não está assim tão rico de gols, mas não. Né? Está no fim de carreira. Então o Fluminense, mesmo com a entrada do Magnata depois, não achava o caminho do gol. Domínio infrutífero, né? O São Paulo voltou para administrar o resultado, já ganhando por 2-0, e o Fluminense foi para cima. Tocava para cá, tocava para lá, tocava para lá. Parecia o São Paulo nos áureos tempos. Nos áureos tempos de Belo Antônio. Belo Antônio fica só nas preliminares. Preliminar para cá, mas na hora de beijar a moça, na hora de consumar, não vai. E o Fluminense ficava assim. Então, o Fluminense parecia fadado, né, a ver o São Paulo ganhar por 2-0. Mas, infelizmente, né, numa jogada de muita infelicidade do nosso João Schmidt, o menino que promete tanto, o menino que vale ouro, que não estava tão bem assim no jogo, estava jogando também ali no nível, né? Mas tinha feito o gol. O João Schmidt subiu de braço aberto, né? E tocou a mão na bola. Pênalti claro. E que o Cícero bateu, o Cícero é São Paulino, e aí o Fluminense fez 2-1. Então, Paton Balsa, preocupado com a situação do São Paulo, pensou, não é possível, não posso perder mais um. E deixar esse jogo escapar, ganhando 2-1. No fim do segundo tempo não vai dar, né? Porque o Fluminense fez o gol logo assim no primeiro quarto de hora, nessa jogada infeliz. O Fluminense que tocava para cá, tocava para lá, mas não tinha poder ofensivo não, poder de fogo. Deles não pegou nenhuma bola esses 15 minutos, mas saiu o gol. Então o Paton, meio assustado, o que fez? Tirou o surpreendente Michel Bastos e pôs quem? Pôs o Ganso. A pergunta que fica é a seguinte, iguais do coração, não quero me alongar aqui, mas a pergunta é a seguinte, ora, se o Ganso foi poupado contra o Santos, num Sansão, eu já disse aqui, clássico local, clássico regional, tem uma importância fundamental para a história. No clássico regional, quando você perde uma porção de coisas. Você corrói estatísticas, esse negócio de rivalidade de time contra time é muito importante para os clubes grandes. Então você corrói a estatística e, acima de tudo, tem um problema muito sério. Além de você perder os 3 pontos, você perde torcedor. Torcedor mirim, torcedor pequeno, igual o meu neto Miguelito, né? O cara vai para a escola de manhã, chega lá e vai encontrar santista. Tem poucos, tem mais de Itaquera e lá da Rua Turiaçu. Tem mais, né? Mas da Baixada também tem. Então é nessa hora que o torcedor mirim rival vai te gozar. Vai gozar o torcedor mirim tricolor. O devoto, o pequeno devoto de São Paulo. E é nessa hora que você pode perder um torcedor. Então é muito importante ganhar clássico regional. Então se você poupou no clássico regional, o Ganso, que é o melhor jogador do time de São Paulo, o melhor meio-armador, o maior meio-armador em atividade no futebol sul-americano, há 10 dias do jogo da Libertadores, num clássico local, regional, contra o Santos Futebol Clube, para que colocar o Ganso no jogo contra o Fluminense? O São Paulo vencia por 2-1 aos 15 minutos do segundo tempo. A troco do quê, Paton? Mas o homem colocou o Ganso. O Ganso entrou de cara amarrada, o Ganso entrou com cara de poucos amigos, o Ganso está fora de forma física, logo se viu, está até com uma barriguinha. Eu já comentei, o Ganso foi passar férias na seleção, ele foi convocado, mas não jogou, ficou lá sentadinho, quem sabe que tipo de tratamento físico deram a ele. Então o Ganso já estava meio fora, E aí tá fora, continua fora, porque tá sem ritmo de jogo, tá sem jogar, tava no banco, né? Nem no banco ficou contra o Santos. Então pra que pôr o Ganso? O Ganso entrou depois de um pouquinho ali de 3 minutos, 4 minutos de aquecimento, entrou frio no jogo, entrou fora de forma física e imediatamente sentiu. O Ganso nem sequer jogou esse jogo, tanto que eu lá no meu blog, em www.doutorsaopaulo.com.br, faço um comentário sobre o jogo e dou as notas dos jogadores. Para o Ganso eu nem dei nota. Porque o Ganso entrou, cara de poucos amigos, repito, entrou a contragosto e em 2 minutos sentiu a coxa. Né? Sentiu a coxa e, lamentavelmente, no exame que foi detectado depois do jogo, né? No dia seguinte, na quinta-feira, detectou-se, né, que o Ganso sofreu um estiramento muscular, está fora das semifinais do campeonato da Copa Libertadores, que é o grande sonho da torcida do São Paulo. São Paulo perdeu simplesmente o seu melhor jogador para as semifinais da Libertadores, talvez até para as finais, se o São Paulo passar, porque ninguém sabe. Contusão de posterior da coxa, estiramento, é coisa terrível.
né? Então o Paton errou, colocou o homem para jogar. O São Paulo, o panorama do jogo não mudou em nada, depois colocou o Matheus Reis no lugar de Carlinhos, porque Carlinhos no primeiro tempo correu um pouquinho e depois no segundo tempo se escondeu, sumiu, se apagou, cansou, então colocou o Matheus Reis para brecar lá atrás as descidas do Fluminense e colocou também o Ítalo no lugar do Centurion. Ítalo no lugar do Centurion é Ítalo no lugar de ninguém, porque o Centurion outra vez negou fogo, não fez nada, absolutamente nada. O Centurion é um 0 à esquerda, São Paulo entra com um a menos. Então colocou o Ítalo, já devia ter saído com o Ítalo de cara, para jogar um pouco mais dentro da área, encostado ao Allan Kardec. Não, colocou o Ítalo no lugar do Centurion, passou o Ítalo para a ponta esquerda, o Ganso ocupou o lugar do Michel Bastos, mas veio para o centro, e o Cuevita, o Cueva, que fez uma belíssima estreia, passou para o lado esquerdo do ataque do São Paulo. O São Paulo administrou o resultado, ganhou no segundo tempo por 2-1, o Fluminense fez esse gol de pênalti e não fez mais nada e também não exerceu qualquer ofensividade, não maltratou a defesa do São Paulo. O jogo ficou no 2-1, ia ficar no 2-1 se o Paton não tivesse mexido. Vão dizer, doutor São Paulo, o senhor é incoerente. O senhor disse que não devia ter poupado e agora o senhor acha que devia ter poupado. Eu digo e repito, eu acho que há 10 dias atrás, há 10 dias antes da decisão da Copa Libertadores, num clássico local, o São Paulo deveria ter entrado com o time titular. Agora, nesse jogo contra o Fluminense, ganhando ou perdendo, o dólar não ia subir, muito menos o euro, e muito menos ainda a libra esterlina. O São Paulo já vinha 3 rodadas sem perder e está aqui na boca do gol para jogar essa semifinal contra o Atlético Nacional. Lamento profundamente, né? Os 3 pontos entraram na conta do São Paulo, mas deu para o gasto? Não deu para o gasto. O gasto com a perda de Ganso é muito pior do que esses 3 pontos que entram na conta do São Paulo. Infelizmente, é o que eu tinha a dizer depois deste São Paulo 2, Fluminense 1, com destaques assim, um pouquinho de destaque para Cuevas, que fez a sua estreia no São Paulo e que promete. Jogador insinuante, que joga verticalmente, driblador, um jogador que pode ser interessante no futuro para o Diarest. Foi esse o grande destaque do jogo e a volta dos gols, né, de Allan Kardec, que sai da seca. Era o que eu tinha a dizer, repito, sobre São Paulo 2, Fluminense 1. Agora é levantarmos as mãos para os céus, em ato de oração, e orarmos para que o São Paulo prove dentro de campo, nesses 180 minutos contra o Atlético Nacional, os primeiros 90 no templo e o segundo lá fora, os segundos 90, que é realmente o clube da fé. Chegou a hora de Arrest de se provar que sem Ganso o São Paulo pode passar por esta semifinal da Copa Libertadores da América tão sonhada. Vamos esperar, porque agora eu só volto na quarta-feira que vem, depois desse embate pela Copa Libertadores. Porque o jogo de domingo contra a Ponte Preta, lá em Campinas, vai ser um jogo insosso. São Paulo vai com o time inteiro reserva, né? Ainda mais depois dessa catástrofe, que o destino, dessa travessura do destino. Então, o São Paulo vai com o time reserva e o jogo vai acabar não valendo nada. Sejam todos felizes, tenham uma semana de paralisar o trânsito em Bom Jesus dos Perdões e paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.